semana passada, essa pergunta chegou na semana passada, a gente não conseguiu responder. É isso mesmo, o Eduardo participou, né, mandou mensagem também para nós e perguntou o seguinte: bom, o período de chuva começou, né, doutor Douglas? Né, todo mundo tá vendo aí. E como o período de chuva vem, tem algumas orientações aí para os condomínios e empresas neste período, que também é importante. É diferente do tempo, não choveu, agora choveu, e aí algumas orientações nesse período, manutenção, tudo isso é necessário. Qual que é as dicas do senhor aí para tudo isso, doutor? Muito bem. Eduardo Oliveira, muito obrigado. Inclusive, o bairro Leeds é um bairro que concentra alguns dos condomínios que nós administramos. Então, vai aí um abraço para essa turma toda. E a sua pergunta é uma pergunta super inteligente e preventiva, né? Porque quando nós estamos falando de chuva, nós temos hoje um período, né, que geralmente inicia meados de novembro, e ela pega um pedaço de novembro, pega dezembro e um bom pedaço de janeiro. Considerando o calor, né, que tem sido, as previsões de tempo têm trago que vai vir chuvas pesadas, chuvas fortes. E com isso, a minha sugestão é que você, síndico, que não queira passar problemas de última hora, né, ou seja, você ser pego de surpresa, que você já se organize e comece a partir de agora a tomar algumas medidas preventivas de estar olhando, né, fazendo uma revisão no seu prédio. Às vezes você fala, poxa, mas é tão simples, o que eu tenho que avaliar mesmo? São muitas coisas, né? Porque hoje, quando você vê o prédio de forma específica, você vai olhar com olhar, buscar ter um olhar focado, né? Por exemplo, você vai pensar na chuva. O que você tem hoje como dica que você pode fazer de antecipar, antever para você não ter os problemas? Primeiro, limpe os ralos, né? As grelhas e as calhas. Nos subsolos, térreo e topo do prédio tem muita sujeira. E todas as vias por onde passa a chuva é necessário que esteja limpo, que esteja aberto. Então você pensa, por onde passa a chuva? Ela chega no telhado e lá no telhado tem os rufos, tem as calhas, né? Então o que é isso, né? O rufo e as calhas são as conduções que dá da vazão da água. Ou seja, por ali que desce numa tubulação aquela vazão de tanta água e ela chega até mesmo ao subsolo e ela vai embora para o esgoto abaixo, né? O esgoto de água. E com isso, esse percurso tem que estar limpo. Então, pelo tanto que ventou, pelo tanto de poeira que teve, muitos dos telhados estão cheios de folhas, estão com sacolinhas plásticas. Essas sacolas plásticas é um terror nas nossas vidas, porque ela entra na tubulação, ela veda a tubulação e o telhado transborda. E a água, a gente tem que pensar que ela precisa de algum lugar para ela impermeabilizar ou para ela dar vazão, né? E em regra, ela passa na tubulação, porque chega no telhado, seja ele de caixote, ou seja ele no formato triangular, né, que é aquele que a própria água já bate e cai no chão. Então, ambos os modelos precisam de vazão. Bom, além disso, você pensa, você tirou a água de cima, trazendo ela para a parte de baixo. Na parte de baixo, tem mais possibilidades ainda de estar entupido aquele lugar. Então, é onde que ela vai passar ali pelas grelhas, é onde que é bom você estar limpando. É bom você colocar uma telinha nas grelhas para evitar com que as folhas entrem para dentro do esgoto e vai virando uma bola aquilo ali. Além disso, sugiro também em cima dos toldos, né? Toldos, coberturas, os telhados, as antenas serem bem fixadas, porque tem alguns prestadores de serviço que vão colocar sinais no prédio, né? Seja de internet, seja a cabo, né? Ele vai lá e ele parafusa e com o tempo solta, ou ele mal parafusa. Então, com isso, é bom você certificar que a antena está firme, para aquela antena não passar um vento muito forte e jogar aquela antena longe. O que vai acontecer? Aquela antena vai bater num carro e vai ser problemas.
mais problemas para você, síndico, que está à frente do prédio. Então são N oportunidades e possibilidades de você se prever para que tenha o menos problema possível. Não é esperar chegar a chuva e começou aquele tanto de problema, você chamar o prestador e o prestador chegar lá, e a maioria das vezes um prestador sério, ele vai olhar um telhado molhado e ele vai te dizer: eu não posso te ajudar, porque se eu subir em cima de um telhado molhado, vai piorar a situação, porque vai dilatar telhas, vai quebrar telhas e vai ficar pior, vai aumentar. Então precisa dar sol. E se pegar um veraneio daqueles momentos que ficam 2, 3, 4 dias chovendo, não tem o que aguenta. Aquela chuva vai virar mofo, infiltração, vai descer dentro de guarda-roupa de moradores e tudo mais. Existe também outras questões para serem avaliadas. Se o seu prédio tem muita árvore, né, se ele é arborizado, se ele tem um paisagismo muito elegante, você quer preservar? Então você poda. E tá na hora. Tá na hora de você utilizar ainda um pedaço de outubro e um pedaço de novembro e você fazer as podas de árvores, você fazer as podas do seu jardim. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que você é responsável por manter a beleza do empreendimento. E no tempo de chuva, se hoje já está grande, com chuva, vai acontecer a fotossíntese e automaticamente, produto da natureza, vai crescer e vai ficar um jardim aí em novembro, dezembro, no Natal, com o seu condomínio feio. Então você poda agora para já esperar a chuva, que no tempo de chuva vai crescer e vai passar um Natal bonito. Olha que coisas práticas, mas relevantes para o seu dia a dia. Esse é o primeiro fator. Agora, esse é um fator beleza, né? Agora tem um fator segurança, que é aqueles condomínios que tem muitas árvores e algumas árvores altas. Tá na hora de você fazer a poda. E aí eu tive uma pergunta foi o Fernando, né, que fez essa pergunta para nós lá, dizendo o seguinte: mas o morador me procurou e ele diz que é ambientalista e que tá proibido cortar árvores. Eu não posso podar as árvores? Pode sim. Fala pro Fernando, ambientalista, que não tá certo. Por quê? As árvores primeiro têm que garantir segurança para depois proteção ao meio ambiente. Então segurança e meio ambiente está na mesma classe de normas. Não tem um mais do que o outro. Porque até mesmo sem o meio ambiente a gente não vive. E sem segurança a gente não vive. Então esse sobesamento de normas significa cautela. Ou seja, né, você ir lá e passar o facão no pé da árvore. É você podá-la. É o seu dever de fazer isso, de podar a árvore, deixar uma árvore mais segura, uma árvore bonita também, e você não deixar isso para o tempo da chuva, cair um galho e cair em cima de um carro, cair em cima de uma varanda. Ele mandou inclusive a foto mostrando que a árvore pega exatamente na plumada das varandas dos gourmets. Com isso, o que acontece? Não é possível cortar no tempo de chuva, por causa de raio, por causa de um prestador sério que ele não vai estar fazendo isso e tantas outras coisas. Eu digo também que tem condomínios que trabalham com geradores. E é muito importante. O assunto, gente, aqui qualquer assunto que traz, ele não encerra a pessoa. Eu tô vendo o horário ali, tô vendo vocês falar uma pausa. E eu vou dizer pra você o seguinte: eu já volto daqui a pouco, tá bom? Fica uma pausa e eu vou fazer hoje um plus e eu vou ficar um pouquinho mais pra gente falar de gerador daqui a pouco. 11h03, vamos pro Guardiões da Notícia. Não dá, gente, é muita coisa. E os intervalos agora, com a da política, estão maiores. Agora é longo agora? É. Não.